Aleluia. Aleluia, aleluia. Deus é bom, amém? Sabe, queridos, essa palavra que o Senhor me trouxe, na verdade, é resultado de uma busca mesmo, de direcionamento. E eu tenho buscado ao Senhor a respeito disso. Algumas pessoas que conviveram com a gente na última obra, né, em Sobradinho, que tem proximidade, está aqui, como é o caso de Edson Edna, eles ficam assim: pastor, tem hora que a gente não está reconhecendo o Senhor, porque num tempo desse aqui o Senhor já tinha inventado 1000 coisas para fazer, evento, conferência, a gente não parava lá. Mas lá eu tinha uma direção clara. Não que aqui eu não tenha, mas Deus está dando, amém? E a gente não pode fazer algo inventado da nossa cabeça. Se a direção for passar um ano todo simplesmente tendo culto de oração, a gente passa o ano todo tendo culto de oração. Então a gente precisa saber de Deus o que Ele quer. E esses dias mesmo eu vendo mesmo uma postagem do pastor Anderson Ferreira, né? E ele trouxe uma palavra que está em um livro, eu já li. E ele diz que a fé começa onde a vontade de Deus é conhecida. Às vezes eu até falo, brinco não, a gente conversando nos bastidores com algumas pessoas, digo: pastor, como é que vai ser o nome desse evento? Pastor, por que a gente não faz assim? E às vezes as pessoas sentem, e eu mesmo, né, meu Deus, eu não quero travar as pessoas, não quero travar, mas eu também não quero fazer algo só porque a gente tem que cumprir uma agenda. Eu não quero botar um nome em algo só porque tem que ter um nome. E se eu quiser que não tenha nome nenhum? E a gente está inventando coisa naquilo que Deus não manda inventar. Você está aqui? Mas o Senhor nos dá direções. Agora a gente tem que esperar essas direções, descansando no Senhor. E ultimamente, querido, eu tenho aconselhado bastante pessoas, até de outras igrejas, de outros estados, acerca de um esfriamento na área espiritual, principalmente de pessoas que são cristãos. Não estou falando de não cristão, estou falando de pessoas que servem há muito tempo, líderes, pessoas que têm uma caminhada cristã, mas têm se sentido fraco, têm se sentido, como eu posso dizer, distante do Senhor. E alguns dizem: pastor, eu não quero, sabe, continuar assim. E essas coisas têm me feito refletir bastante. Afinal, até nas últimas ministrações eu citei muito meu pai, mas de fato eu não tenho nem como não citar, porque eu vi realmente isso também acontecendo com ele. Um homem que eu vi fazer, através da vida dele, acontecer milagres, acontecer muitas coisas, mas aos poucos ele foi se enfraquecendo, ele foi se entristecendo com situações, ele foi parando, e sempre a desculpa era que precisava de um tempo, que precisava descansar. Mas quando hoje eu estou no ministério e eu observo as escrituras, eu leio uma palavra que diz que aqueles que confiam no Senhor correm e não se cansam, fazem as coisas e não se cansam. E eu vejo um Deus que fala a Moisés que iria com o povo, e indo com o povo ia encontrar descanso nos afazeres, porque o povo fez, o povo conquistou, o povo tocou em volta do muro com Josué, as muralhas caíram, o povo conquistou a terra. Mas a Bíblia diz que nem os calçados dele, nem as vestes deles, queridos, se desgastavam. Você está aqui? A Bíblia diz que no deserto, as vestes deles, o calçado dele não se desgastava. Irmão, o calçado, Deus se preocupa mais com o que tu calça ou com tua mente e com teu coração? Se Ele se preocupa com o que tu tem, imagine com quem você é. Querido, o ministério, o chamado de Deus na sua vida não é para gerar desgaste. Não é para gerar tristeza. Não é para gerar dano. Você está aqui? Quando Deus nos chama para algo, Deus não nos chama para nos desgastarmos.
Quando o apóstolo Paulo diz, o que depender de mim, eu me gastarei, me deixarei gastar, ali é uma atitude do coração de Paulo, porque a gente se coloca à disposição, porque o tempo está passando, eu estou gastando o meu tempo em Deus, mas em nenhum momento, querido, nós vemos Paulo abatido e perdendo a fé. Por quê? Porque ele tinha convicção naquilo que ele estava fazendo. Você está aqui? E essas coisas, de fato, têm feito eu tirar realmente um tempo de reflexão. Esses dias, essa semana, os meninos foram lá para casa para resolver o negócio do GC, na sexta-feira. E eu acabei tratando essas situações com eles. E quando nós pensamos que não, nós passamos ali um bom tempo. Eles foram lá para montar o GC, para ornamentar, levar papel crepom, tesoura. E acabou que fizeram quase nada. Por quê? Eu falei, se Deus não quiser que a gente ornamente nada hoje? E se a gente estiver aqui e simplesmente a gente for buscar Ele? E foi um momento de busca, um momento que a gente não estava atrás de nada, nem de resposta, nem de profecia, nem de posição de mãos. De nada, ninguém ali. E sabe quando aquele ambiente se transforma em um lugar onde você abre os seus olhos, olha, e simplesmente ali você não vê líder de ninguém, você não vê pastor, você não vê servo, você vê um monte de filho buscando a presença do Pai. E sabe, querido, que eu sinto mesmo que tem faltado dentro da igreja, nesses tempos, por buscar tantas coisas e atividades, estamos perdendo a busca pela presença. E nós precisamos buscar a presença do Senhor. Eu me lembro um tempo, e na verdade eu vivo sempre essas temporadas. Às vezes eu estou muito atarefado, como tive esses dias aqui na obra da igreja. E eu chegava em casa muitas vezes, e até passava o dia inteiro no quarto, até o dia inteiro em casa. Eu montei um escritório lá em casa, onde eu às vezes faço os trabalhos da empresa lá, os atendimentos aos clientes. E às vezes os meus filhos estão o dia todo em casa, e eu estou lá. Mas eu estou ocupado fazendo as coisas. E eles sabem que eu estou ocupado. Então, eu passo o dia todo em casa, com meus filhos em casa, mas eles não desfrutam da minha presença. E nem eu da deles. Por quê? Porque eu estou ocupado. Fazendo algo errado? Não. Fazendo o que tem que ser feito. Você está aqui? Agora, diferentemente de um ser humano, querido, a proposta de Deus, imagine. Olha a diferença. Eu estou fazendo aquilo e eu não posso fazer aquilo com meus filhos. Eu não posso fazer aquilo com meus filhos do lado. Com meus filhos comigo. Eu não posso fazer aquilo enquanto eu brinco, enquanto eu desfruto com eles. Mas se eu pudesse, eu faria? Quem aqui tem filhos? Quem aqui trabalha muito e acaba se ausentando muito da presença dos filhos? Se você pudesse, você não estaria até na escola com seus filhos? Por quê? Porque a gente faz tudo que a gente faz, mas o que a gente queria mesmo era presença. Mas acaba a gente correndo tanto atrás das coisas para quem a gente queria dar a presença. Dar as coisas e falta a presença. Deixa eu dizer, querido, as coisas são importantes, mas Deus quer a presença. Assim como um filho quer a presença do pai. Agora, humanamente falando, é impossível eu correr atrás, eu preciso então equilibrar. Então, tem dias que eu estou em casa com muitos afazeres e eles entendem. E no dia que eu estou lá, para eles eu tenho que avisar, porque se eu não avisar, eles não desfrutam. Porque eu estou a maior parte da semana, entro em casa, almoço, correndo, levo eles na escola, eles estão comigo no carro, irmão, mas não estão usufruindo da presença. Às vezes eu vou com ele no carro, ouvindo um áudio, respondendo a alguém. Eu não estou dando para eles presença, meu tempo. Você está aqui? Mas eu estou falando em uma condição diferente. Deus, Ele nos dá a possibilidade de fazer na presença. Nós somos seres humanos e nossa capacidade é limitada nisso. Mas o que Deus está dizendo não é que a gente tem que parar de fazer, não é parar de executar, não é parar de servir, mas Ele está dizendo, ei filho, faz comigo. Deixa eu fazer com você. Diferentemente do teu dia a dia, da tua naturalidade, isso é uma possibilidade.
E na verdade ele diz que não é nenhuma possibilidade, é a única condição de dar certo. Ele diz: sem mim nada podereis fazer. O fazer para nós é algo muito importante. O produzir, o dar resultado. Quem é que planta uma semente e não quer fazer, não quer que ela cresça e dê frutos? Mas a Bíblia diz: um planta, um rega. Deus é que dá o crescimento. Ele diz: se eu não tiver um negócio, não adianta plantar e nem regar. Não vai ter crescimento real. É por isso que Moisés, ele disse: Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça nem sequer sair daqui. Sabe, querido, você deveria, em tudo que você faz, você deveria fazer assim: Senhor, se o Senhor não for comigo nessa empresa, se essa empresa for para me atrapalhar e para me sair da tua presença, dos afazeres que o Senhor tem para mim, não me faça nem abrir. Senhor, eu não quero nem abrir, eu não quero nem ir, se não for com a tua presença. Sabe, querido, a gente acaba buscando tanto dar um conforto para nossos filhos, para nossa família. E muitos homens que eu conheço e aconselho, quando pensam que não, já não tem tempo mais para jantar com a família, não tem tempo mais para brincar com os filhos, não tem tempo mais para nada. Na busca de ser bom para os filhos, se afastam dos filhos. A gente às vezes quer, irmão, recompensar a Deus pelo que Ele fez por nós e acabamos se afastando dEle. Sabe por quê? Porque nós temos que entender que Deus não está procurando, irmão, um retorno pelo aquilo que Ele fez. Nada que nós possamos fazer pode valer, querido, a morte que Ele sofreu na cruz por nós, a salvação que Ele providenciou para nós. Então já começa por aí. Tem pessoas que elas não estão tendo necessidade de servir, de buscar e cumprir o seu ministério, não é porque ela tem um chamado, a necessidade dela está em retornar algo, não porque Deus fez muito por mim, eu preciso fazer algo. Querido, eu não faço algo porque Deus fez muito por mim, eu faço algo porque Ele está em mim. Porque eu não tenho como pagar. Você está aqui? Eu sou livre, a Bíblia diz: foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Sou livre, Ele não cobra de mim nada, porque senão não seria pela graça, seria por merecimento. Imagina o julgamento: não, Camila vai para o céu, né? Atene vai para o céu, por quê? Não, porque serviram. Não, irmão, eu não sirvo para ir, eu não sirvo para ser salvo, eu sirvo porque sou. Aleluia. Sabe, meus filhos, eles não têm que arrumar a casa e fazer os afazeres deles lá em casa, eles têm as tarefas deles. Você está aqui? Eles têm a tarefa de lavar prato, Pedro lava prato bem. Eles têm as tarefas dele, aguar as plantas, varrer o jardim. Todos eles têm as tarefas deles. Mas eles não fazem para ser meu filho, eles fazem porque são. E quando eles varrem, e quando eles arrumam, a gente depois tem um ambiente limpo e arrumado para desfrutar da presença um do outro. Você está aqui? Tudo isso aqui, irmão, é para que a gente desfrute melhor da presença. A gente toca um instrumento, a gente precisa de um instrumento para desfrutar da presença? Não, mas desfrutar da presença com um instrumento é melhor. Porque Ele mesmo diz que todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor. Aleluia. A Bíblia diz em Salmos 42, verso de número 1 e 2. Fala assim: como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Veja, querido, aqui o salmista ele não diz: minha alma tem sede de fazer, de receber, tem sede de profecia. Irmão, o cara sai daqui,
Não tô, meu irmão, olha só, eu não estou criticando nada dessas coisas, eu entendo e quero que essas coisas tenham cada vez mais. Eu quero mesmo que tenha, em vez desses eventos que não presta, eu quero que seja substituído mesmo por tudo que é bom e que é para Deus, que é para louvar o nome do Senhor. Você está aqui? Mas o cara vai lá para aquele descende, como é? Eu não sou bom de inglês não. Descende, que teve lá em Recife, né? Pega avião, pega 11, vai. Meu irmão, o cara vai para a conferência tal. É para ir, pastor, glória a Deus, vá para todas se você puder, irmão. Quanto mais, melhor. Mas tu faz tudo isso e não tu consegue sair para uma vigília. Tu não consegue se trancar no quarto e orar. Consigo passar horas dentro de um ônibus para ir para um evento. Mas não consigo passar 1 hora, 2 horas de oração buscando a presença. Tem alguma coisa errada, irmão. Porque se eu vou por causa da presença, a presença está em qualquer lugar que eu buscar, por que eu não faço esse esforço? Onde eu estou? Porque na verdade as pessoas estão doentes, irmãos. Elas não estão buscando a presença, elas estão buscando a próxima profecia, que vai dar a ela vigor por mais uma semana. Caçadores de profecia. Caçadores de palavra, caçadores de moveres. Irmãos, a gente vê muitas pessoas que caem no chão e levantam do mesmo jeito. Por quê? Porque tem muito movimento, irmão, e pouca transformação. Não adianta movimento sem o dono do movimento. O movimento é bom, mas só presta com o dono. Aí a gente faz tudo porque a gente quer a presença. E aí fazendo, se esquece até do que estava fazendo. Aleluia. Ontem eu falei para os líderes, eu tenho falado para os líderes. A gente está promovendo o GC. E a gente muitas vezes fica, eu vejo eles inquietos, os líderes de Adola. A gente está começando a visão nessa igreja. Estimulando os adolescentes, os jovens. A estar participante. E eu muitas vezes vendo eles, sabe, estremecidos. Eles, cheio de, pastor, é que a gente faz assim, a gente fala assim, para eles virem, para ver se eles vêm. Eu virei para ele lá em casa e disse assim, olha, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai orar, a gente vai buscar a Deus, e a gente vai promover a conexão com a presença de Deus. Se eles quiserem desfrutar da presença, eles venham. E desfrutam conosco. Mas nós não vamos produzir a presença para eles. A gente vai desfrutar da presença. E quem quiser, desfruta com a gente. Sabe o que está acontecendo, irmão? A igreja está virando um restaurante para consumidores de movimentos. E sabe o que a gente está precisando? Desfrutar da presença. De uma forma tal que quem passar por aqui vai desejar desfrutar dessa presença. Quem passar por você vai dizer, eu quero isso aí. Eu quero viver isso aí. Aí eu disse para eles, vamos fazer o seguinte, vamos fazer esse GC. E amanhã vocês desfrutem desse GC. Desfrutem da presença de Deus. Desfrutem da presença um do outro. Se divirtam, brinquem. Quem quiser brincar, que brinque. Quem não quiser, que não brinque. Pronto. Porque a gente fica o tempo todo lá. Gente, vamos fazer isso aqui para eles brincar. Vamos fazer isso aqui para eles se envolver. E a gente acaba não se envolvendo. Se ocupa tanto em fazer os outros fazer, que a gente não faz. A preocupação é tão grande para os outros orar e a gente não está orando. Aí eu preparo uma ministração para ensinar você a orar, mas eu estou tão ocupado preparando a ministração que não tenho tempo para orar. Está errado, irmão. Não é isso que o Senhor espera de nós. O que Ele espera de nós é uma fome e uma sede. Sabe, ministrações como essa não rendem muitos glória a Deus e aleluias. Porque as pessoas estão viciadas. Talvez aqui agora, se eu estivesse me movendo entre as cadeiras, colocando mão nas cabeças, trazendo revelação. A revelação é de Deus, é. O mover de Deus é. Mas sem presença, irmão, o mover acontece e acaba ali.
Mas com a presença, você sai daqui com um mover e com a certeza carregada dentro de você. Aleluia. Salmo 143, verso número 6, a Bíblia diz: estendo as minhas mãos para ti, como a terra árida, tenho sede de ti. Salmo 143, verso número 6. Coloca aqui na tela. Estendo as minhas mãos para ti, como a terra árida, tenho sede de ti. Isso é um cântico, irmão. Ou o que ele canta, ou o que ele diz, Senhor, não tem a terra seca. A terra seca produz alguma coisa? Árida, aquela terra. Essa terra árida, irmão, se você for estudar profundamente, ele está falando daquela terra rachada. Aquela terra tão seca, que ela racha. E a Bíblia está dizendo assim, nós temos que ter isso aí, ó, em nós. A busca a Deus deve ser tão grande como uma terra seca que está esperando água. Sedento, rachado de amor, rachado de vontade de desfrutar da presença. Aleluia. Tem gente, irmão, que se a gente tirar o serviço não sobra mais nada. Só sabe vir para a igreja se tiver escalado. Só sabe vir para a igreja. Se tiver um evangelismo, vai. Se tiver uma ação, vai. Se tiver uma faxina, vai. Tiver um culto, vamos orar. Cadê? Não, irmão, não pode não. Isso é preocupante, irmão. A gente sabe que às vezes acontece. Mas quando isso se torna repetitivo, a gente já entende que não é uma questão de agenda. É uma questão de doença espiritual. Aleluia. Isaías 55, verso de número 1. Ele diz: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam, venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Irmãos, ele está dizendo, você tem sede? Você tem necessidades? Pastor, é porque eu estou ocupado demais, eu tenho que trabalhar, eu tenho que... Aí Deus está dizendo, você não entendeu. Se você buscar primeiro a mim, todas as... Aí, isso aqui se repete no Novo Testamento. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. A mesma coisa aí, mesma coisa. Mudou do novo para a velha aliança e Deus continua com o mesmo princípio. Ele está dizendo, busca a minha presença e você não vai precisar nem de dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro não vai ser o teu motivo, o dinheiro vai ser a consequência. A porta aberta não vai ser teu alvo, a porta aberta vai ser consequência. A Bíblia diz o quê? Jesus diz o quê? Ele diz, olha, se vocês entenderem o meu reino, se vocês entenderem quem eu sou, Pedro, vocês vão pedir qualquer coisa e eu farei. Vocês têm que entender que se vocês tiverem em mim, as portas do inferno não podem prevalecer contra vocês. Aí a gente está tão preocupado em derrubar as portas do inferno e Jesus dizendo, fique em mim que as portas caem. E preocupa e vai para ali. E tem que, meu irmão, pelo amor de Deus, vamos parar. Vamos parar e vamos buscar a presença. Vamos desfrutar. E vamos sair de casa um dia, irmão. Vamos de vez em quando se juntar com alguns irmãos. Irmão, estou indo aí. Para quê? O churrasco? Irmão, pelo amor de Deus, vamos parar um pouquinho com o churrasco. Me chama para orar. Oi, pastor, oi. Ô, pastor, se eu tenho como vir aqui em casa, que eu estou precisando conversar. Irmão, conversar é bom. Ei, pastor, você tem como vir para a gente comer churrasco? É bom.
Eu estou falando para diminuir, não é para parar 100% não, viu? Esse churrasco. É bom, irmão. Mas assim, vamos para a gente fazer o quê, pastor? Vamos só buscar a presença. Porque, irmão, vou lhe dizer, desde 2012 eu cheguei no Verbo. E eu não me lembro um dia que eu saí de casa para uma reunião com os crentes, com os irmãos, que não seja para ter comunhão, para ter reunião de alinhamento, para ter treinamento, para ter conferência. Eu não me lembro um dia que disse assim, o que é que nós vamos fazer? Buscar a presença. Para quê? Para nada, para buscar a presença só. Nada mais. Por quê? A gente tem que buscar a presença porque a gente quer uma resposta. A gente tem que buscar a presença porque a gente quer dizer a Deus a nossa necessidade. A gente quer buscar, irmão, buscar Deus só porque eu quero Deus, só. Não quero mais nada. É o carro que tu... Não quero não, Deus, eu quero a tua presença. Por quê? É tão difícil entender isso. Porque no final das contas, irmão, quando tu bater as cacholetas para a terra dos pés juntos, o que vai importar não é o que tu fez, o que vai importar não é o que tu tem, é o que tu carrega. Se na hora que os olhos fechar, puf, aí lá vem um anjo, vamos ver o carro que o homem tinha. Não, irmão, o anjo vai vir assim, vamos ver se ele tem um selo da presença. Final das contas, ele vai dizer para muitos assim, nunca vos conheci. Nossa, é Jesus falando. Jesus disse que lá muitos vão chegar assim, Senhor, em teu nome, eu expulsei demônios, ó, fazendo, curei enfermos, olha, topado, o homem é da unção, fazendo. Aí muitos vão dizer, fui da iluminação, servi lá com o pastor Watson, e puxei fio, e pintei parede, tudo isso é importante? É, mas o Senhor diz, o mais importante, sabe o que é? Era eu ter te conhecido. Eu te vi em tudo isso, quando eu procurava tu na minha presença, eu não encontrava. Afasta-se de mim, não te conheço. Se isso não é importante para você, irmão, se essa palavra não mudar a tua vida, eu lamento muito. Você vai escutar isso de Jesus no grande dia. Se essa palavra não fizer você sair daqui hoje, e o maior desejo da sua vida não foi entrar no seu quarto a sós, ou se reunir buscando simplesmente a presença de Deus, irmão, não sei mais o que pregar para você. Porque eu vou lhe dizer, crente cheio da presença não incomoda homens. Crente cheio da presença, irmão, não está preocupado com o que estão achando dele. Ô irmão, eu vou te dizer, o que tem sustentado minha vida nesse tempo é a presença do Senhor. Porque se eu fosse me importar com o que estão pensando e o que falam de mim, eu não estava de pé não. Aí muitos, eu quero servir a Deus. Quando você servir a Deus, se prepare, porque vai ter gente que vai se reunir só para falar de você. Aí é melhor servir a Deus na presença. Porque quando essas coisas chegarem no teu ouvido, tu não precisa provar nada a ninguém. Porque tu não faz o que tu faz por causa de ninguém, tu faz por Ele. Você está aqui? Então antes de fazer, irmão, busque. Por isso que Jesus, antes de dizer ide, ele disse vinde. Antes dele dizer ide por todo mundo e pregar o evangelho, ele disse vinde a mim. Não faça o ide sem o vinde. Não cumpra agenda, querido, sem que ele realmente faça a agenda por você. Aleluia. Salmos no capítulo de número 27, verso de número 4. Davi, um homem que a Bíblia chama de segundo o coração de Deus. Em outras palavras, um homem que Deus espera que sejamos. Olha o que ele diz uma coisa. Pedi ao Senhor,
e a buscarei. Irmão, você não vê grandes homens de Deus dizendo assim: eu buscarei isso, eu buscarei aquilo outro, eu buscarei fazer, eu buscarei ter. Grandes homens de Deus assim, ó: eu buscarei que eu possa habitar na casa do Senhor, que eu possa... Olha a busca do cara, irmão. Uma coisa é eu pedir. Irmão, deixa eu dizer, você já parou para orar, para pedir algo desse tipo? Não é pedir habilidade, não é pedir recurso, não é pedir cura, não é pedir nada, é pedir a presença. Davi diz assim: ó Senhor, eu quero te pedir uma coisa. O quê? Eu só quero estar contigo, ó. Nada mais. Olha só, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias na minha vida. Dia de domingo, pastor, é um bom dia para estar na presença. Quinta, né, pastor? Que é o dia de culto. Na quinta, a busca de Davi. Todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Veja, irmãos, a orientação fica em última instância. Porque Davi sabia, a orientação, a direção é resultado. Não tem como você estar na presença do Deus que é dono do ouro, o dono da prata, o dono de toda a sabedoria. A Bíblia diz: toda sabedoria provém do alto, provém de Deus. A gente busca em livros, busca em conferências, todos os dias. Assiste um pastor no YouTube. Isso é ruim, pastor? Isso é excelente, se você buscar a Deus, se você tiver a presença. Quando a pessoa não busca a presença, irmão, o pastor, o líder dele, vira o centro. Deixa eu dizer, irmão, não estou aqui para ser centro de ninguém. Eu não estou aqui para ser alvo de ninguém. O nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é um só. Ah, pastor, eu estou saindo da igreja assim, estou chateado com o senhor, porque o senhor... irmão, me perdoe, eu não consigo lhe suprir não. Se o Deus a quem eu prego não lhe suprir, não espere que eu vou conseguir fazer isso. Porque nem é a minha busca. Nem é a minha busca. A minha busca é buscá-lo para instruir você a buscá-lo. Porque Ele é a resposta. O Senhor é tudo que precisamos, irmãos. E nada mais. Salmo 84, verso número 2. Olha só. A minha alma anela e até desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Irmãos, sabe o que é que ele está falando aqui? Ele está dizendo assim: rapaz, se a gente pegar esse texto e a gente for praticar esse texto aqui, sabe o que é, em outras palavras? Vamos buscar a Deus, até a gente dormir na presença, até a gente não aguentar mais, até a nossa alma perder a capacidade de raciocínio. Eu vou em outras palavras, nordestinês, vou me esbagaçar buscando a Ele. Eu vou orar tanto, eu vou desejar tanto a presença, que é capaz de eu dormir, que eu desfaleço, mas eu não paro. E é isso. É exagerado? É. Mas quantas coisas exageradas a gente não faz? Agora eu vou fazer uma coisa exagerada dessa. Oh, coisa maravilhosa. Porque sinceramente ontem, na sexta-feira, a gente teve que interromper por causa do GC. Queria eu que a gente tivesse uma vigília. Eu garanto a você que a unção que começou a pegar ali, se a gente continua
era capaz de virar aqueles avivamentos que teve um dia desses nos Estados Unidos e começou numa vigília e não parou. E inclusive antes da gente orar foi o que a gente desejou. Senhor, nós desejamos tanto a tua presença. Gente, a presença de Deus é tão bom que quando você está nela você não sente fome. Você não está nem aí para a hora. Mas aqui tem gente sentada já batendo o pé assim, meu Deus, amanhã eu tenho que trabalhar. E o pastor não encerra esse culto. Irmão, enquanto você vier buscar ao Senhor, dando para Ele uma caixinha, dizendo que hora o culto tem que acabar, o que você quer ou não ouvir, você nunca vai saber o que de fato Ele tem para você. Porque você já condicionou Deus na sua perspectiva humana. Quando nós buscamos a Deus, nós temos que estar aberto para Ele fazer o que Ele quiser, no tempo que Ele quiser, na hora que Ele quiser. Sabia que tem gente, irmão, que pede, de fato, respostas. Porque, como você viu, no final das contas, tem resposta. Porque fez tudo isso, ó. Na verdade, ele fez como Davi. Buscou, desejou ao Senhor. Aí você vê que lá, a orientação está na última instância, né? Pronto. Na hora da orientação saiu. Por quê? Tinha alguma coisa para fazer. Tinha alguém para responder no WhatsApp. Bem na hora da resposta. Está ocupado demais. Por isso que Jesus, ele disse para Marta: Marta, Marta, tu tem feito muita coisa, mas uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte. Ele não condena o que está sendo feito, não. Porque precisava ser feito o que estava sendo feito. Mas Jesus está dizendo, o problema não é fazer. O problema é botar os olhos no fazer, acima de quem está fazendo, de para quem está fazendo, por que estou fazendo o que estou fazendo. Porque faço o que faço. Irmão, quando nós entendemos isso, fica mais fácil perdoar. Fica mais fácil amar. Porque em mim mesmo eu não perdoaria, em mim mesmo eu não amaria. Mas por causa da presença dele em mim, do propósito dele em mim, da visão que eu tenho sobre tudo, através da presença, irmão, nada é mais importante do que isso. Liberar um perdão, o que é um perdão para quem está na presença, meu filho? O que é um perdão para quem está na presença? Porque fulano fala, é mesmo, é? Fulano é um amor. Eu amo fulano. Fulano é uma bênção. Deixa fulano com Deus. Eu oro para que fulano encontre a presença. Aleluia. Ah, Jesus, obrigado, Pai. Marcos, no capítulo número 1, verso de número 32. Do 32 ao 38. A Bíblia vai falar de Jesus. E a Bíblia diz, ao anoitecer, depois de pôr o pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reunia à porta da casa. 34. E Jesus curou muitos doentes, com vários tipos de enfermidades. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que falassem, porque sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi a um lugar deserto. E ali orava. Irmão, irmão, deixa eu dizer, nós estamos falando de Jesus. Um homem pleno do Espírito Santo.
cheio do poder. O homem falava, expulsava demônio, curava enfermo. Daqui a pouco os discípulos diziam: cadê Jesus? Cadê Jesus? Está orando. Está buscando a presença. Eu tenho dito, irmãos, nós precisamos, não é de músicos, músicos tem muitos. Sabia que a igreja, a maioria das igrejas hoje tem condições de contratar músicos? A gente liga e contrata, irmão. Tem músicos aí que estão no secular, que já se dizem cristão, que se tivesse uma proposta boa, eles tocavam na igreja. Músico tem um monte. Agora, adorador cheio da presença, está difícil. E os que a gente tem que preservar e ensinar. Busquem a presença. Eu prefiro tocar no playback enquanto vocês buscam a presença para depois. É melhor a gente ter um culto no mês com a presença do que 10 cultos cheios de instrumentos sem presença. Sabe, querido, nós precisamos entender isso. É melhor eu não pregar, é melhor eu dar oportunidade do que eu vir aqui pegar um microfone para falar de mim mesmo, para falar do meu eu. Você está aqui, irmão? Se não for para falar da presença do Senhor, falar de Deus, irmão, é melhor que a gente nem fale. Por isso que Moisés disse: se o Senhor não for comigo, se o Senhor não for com a gente, que a gente nem faça. Aí falaram essas coisas aqui, parece que eu estou dando uma dura nos meninos. Não estou dando uma dura não, irmão. Eu quero que eles cresçam. Eu quero que eles avancem. Eu quero que você avance. É a vontade do Senhor. Quando Ele convida a gente a buscar e se encher dele, Ele está sendo soberbo? Ou Ele sabe o que é melhor para a gente? Ele diz: ei, não se embriagueis com vinho, mas se encham do Espírito. Aí se eu vir para esses meninos e digo: olha, vocês... Porque é bíblico, irmão. A Bíblia diz que o conceito para levantar um diácono era observar se eles eram cheios do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Ele não diz: veja se eles têm habilidade, veja se eles são inteligentes, veja se eles são eloquentes. Ele diz: vejam se eles são cheios do Espírito, cheio da presença. Não estou falando só do louvor não, todos aqui são diáconos. O termo que a gente usa para diaconia na igreja aqui é só uma questão de organização. Diácono não é só quem está de preto ali, abrindo porta, arrumando cadeira não. Diácono é todo mundo que serve a Deus. Amém. São servos, diáconos, dispenseiros. E para ser dispenseiro, precisa de quê? Ser cheio da presença. Aleluia. Só isso. E é o mais importante. E Jesus, irmãos, verso número 36. Olha, Simão e os que estavam com ele foram procurá-lo. Foram procurando ele. Estavam com ele e foram procurando ele. E ao encontrar disseram: todos estão te procurando. Irmãos, quando é que as pessoas vão te procurar e te achar na presença? Olá, está onde? Orando. Sempre está fazendo alguma coisa. Sempre está ocupado. Tu está onde? Orando, irmão. Que tal a gente se reunir só para orar? Aleluia. Fique de pé. Aleluia, aleluia. Aleluia, Pai, uma coisa só é importante, Senhor, a Tua presença.